noite a todos. As minhas primeiras palavras vão para os jogadores, que foram eles os atores principais daquilo que nós conquistamos. Depois para a torcida, que sempre nos apoiou muito e ao longo de toda a época tem sido um apoio incondicional. Isso tem-nos deixado muito felizes, porque com eles somos claramente mais fortes. E eles são, como eu já disse várias vezes, são o coração do estádio, e o coração bate muito forte para nós vivermos situações como aquelas que vivemos hoje. O futebol dá sempre novas oportunidades. O futebol, como a vida, dá-nos sempre a hipótese de nós voltarmos de novo e fazermos de novo, e vai dar outra vez, e vai sendo assim, o caminho vai sendo feito dessas situações, umas vezes melhores, outras vezes piores, mas eu acho que o fundamental nós no futebol é nunca desistirmos e acreditarmos muito naquilo que fazemos. Nós acreditamos muito no que fazemos, os jogadores também acreditam muito no que fazem, na proposta que lhes faço dia a dia, desempenham a tarefa com competência, e o resultado foi o título do Gauchão, que deixa toda a gente muito satisfeita, a administração, torcida, jogadores e staff. Parabéns a todos. Boa noite, Luiz Castro, sua esquerda, Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha, parabéns pelo título. O Campeonato Gaúcho teve muitos legados autorais teus no time, Pavon de lateral, uma dupla de zaga mais jovem, pontas. Gostaria que você citasse as principais contribuições que, na tua opinião, você conseguiu fazer na forma de jogar do Grêmio, e com base nelas, pelo que o torcedor do Grêmio pode sonhar na sequência da temporada. Sabe que eu compreendo muito, aproveitando o gancho que me está a dar, eu compreendo muito a dificuldade do vosso trabalho no início da época. O vosso trabalho também é difícil, o meu também é muito difícil. O vosso é difícil porque não conhecem muitos jogadores que são integrados no elenco, e a mim também é difícil que tenho de fazer uma ligação dos jogadores que chegam com os jogadores que cá estavam, com uma nova proposta de jogo. Então é muito difícil. Vocês é difícil por um lado porque não sabem claramente qual é a proposta, não sabem claramente qual é o caráter dos jogadores, mas nós que vivemos com eles todos os dias e convivemos com eles todos os dias e que apresentamos proposta de treino e eles têm que responder a essas propostas, e que nós refletimos sobre aquilo que vemos através do vídeo de cada treino, do desempenho de cada jogador, dos dados que nos dá a fisiologia, dos dados que nos dá o Departamento de Saúde e o Departamento de Vídeo, é através de toda essa reflexão que nós depois tomamos as decisões, depois de refletirmos. E isso, esse trabalho muito difícil vai sendo feito. O tempo é o melhor conselheiro para nós e o melhor parceiro para nós chegarmos a conclusões. O primeiro Granal foi há muito tempo, foi muito no início. Eu lembro-me, tínhamos 2 semanas, não sei se 3 semanas tínhamos treino. Nessa altura as equipas normalmente ainda nem sequer estão a fazer jogos particulares, e nós já tínhamos que estar a fazer jogos oficiais e com uma dimensão destas. Portanto, é isso o que mudou. O que mudou do primeiro Granal para o segundo Granal foi eu conhecer melhor o elenco e os jogadores estarem mais identificados comigo e com a proposta de treino e de jogo. O torcedor pode sonhar com o quê? Com um trabalho muito digno da nossa parte e de muito empenho da nossa parte no nosso dia-a-dia, em cada treino e em cada jogo. Luiz, aqui. Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes. Durante toda a campanha do Grêmio no Campeonato Gaúcho e também nas partidas pelo Campeonato Brasileiro, talvez a principal pauta tenha sido a montagem do meio-campo. E o senhor encerra o Gauchão repetindo a escalação, repetindo a figura do Monsalve como esse terceiro elemento. Gostaria de saber do senhor como que foi a montagem desse time e também projetando o futuro. Qual o elemento principal que o senhor considera para escalar este terceiro elemento? Porque agora o senhor também terá, por exemplo, um Nardoni, o Leonel Pérez, para os outros jogos, com a possibilidade de formar esse meio-campo sem o camisa 10. Então gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre esse setor específico do meio-campo, por favor. Eu acho que o mais importante dos nomes que que nós colocamos no meio-campo é a tarefa que cada um deles tem de desempenhar durante o jogo, e qual a missão de cada um deles durante o jogo. E claramente nós, quando estávamos a jogar com um duplo volante, claramente a coordenação não estávamos a conseguir tê-la. Muitas vezes os dois volantes andavam na mesma zona do campo, a equipa recuperava a bola, o adversário recuperava a bola, ligava pelo corredor central e a partir daí encarava a nossa linha defensiva de frente, sem qualquer oposição, e criava-nos muitas dificuldades no momento defensivo.
A partir do momento que nós tivemos um volante que é designado para tomar conta daquele corredor central e de dar proteção aos centrais, aos zagueiros, claramente a equipa ficou mais equilibrada defensivamente, mas isso é normal. Tal como eu lhe disse, o triângulo de segurança dos zagueiros com esse volante é decisivo para equilibrar toda a equipa. Eu acho que a equipa ganhou mais equilíbrio aí. Depois a forma como ataca mais com um triângulo à direita do que com um triângulo à esquerda, a forma como ataca o triângulo da direita formado pelo Monsalvo e pelo Pavão e hoje pelo Enamorado, não é a mesma dinâmica do triângulo à esquerda formado pelo Arthur, pelo Amuso e pelo Marlon. São dinâmicas totalmente diferentes, os jogadores têm características diferentes, portanto são diferentes, mas há uma coisa comum, é a forma como todos eles se integram no momento defensivo. E isso eu não tenho dúvida nenhuma que são jogadores com um grande espírito de missão. Estou com ideias fresquinhas, venham lá. Nossa, o que é que estávamos a falar? A dinâmica do... Olá, boa noite. E então é isso, as dinâmicas das equipas passam muito mais pelas missões do que pelos nomes dos jogadores que nós colocamos, porque sinceramente eu já vos tenho dito, eles trabalham de forma muito digna, são muito fortes no trabalho, o treino diário é um treino sempre muito competitivo, muito forte, cria muitos problemas, e então são reflexões quem joga, quem não joga. O que é que nós procuramos fazer quando as equipas encontram alguma... O principal problema do treinador é encontrar o equilíbrio da equipa. Quando atinge o equilíbrio da equipa, pronto, as coisas aí ficam mais fáceis, a confiança volta e... Hoje, uma coisa muito importante que aconteceu no jogo, que é a arte de atacar é tão difícil como a arte de defender. E nós hoje defendemos e defendemos bem, defendemos com arte. Luiz, boa noite. Bruno Oliveira, Rádio Guaíba. Não só por esse momento que a gente acompanhou agora dos jogadores com o senhor, mas também pelo que a gente viu da comemoração no campo, eu queria ouvir justamente do senhor como é que tem sido a relação pessoal sua com esse grupo de jogadores e o quanto isso ajuda também no dia a dia para a evolução do trabalho. Falar na relação com os jogadores obrigaria a nós fazermos aqui uma análise e uma reflexão muito profunda sobre aquilo que são os preconceitos existentes no futebol, que até às vezes parece que o treinador não é o líder, que o líder são outros líderes. O treinador é o líder, assume por completo aquilo que é o grupo de trabalho. Agora tem jogadores dentro do grupo, também são líderes do grupo, mas o líder maior e acima de tudo, porque há uma coisa que é fundamental na vida, é as hierarquias. Na família também há hierarquias. O pai e a mãe, depois os filhos, o mais crescido, o menos crescido, aquele que já vai às compras e o outro fica em casa, o outro toma conta do irmão. São hierarquias que se instalam. Nas equipas de futebol também se instalam hierarquias. Mas há uma coisa que nunca irei abdicar na minha vida. No dia que eu não tiver o domínio de um grupo, de jogadores, não estarei a fazer nada. Não tenho idade para não tenho idade. Para já, eu acho que há uma coisa que é fundamental no nosso trabalho. E que é um valor inestimável, que é respeito. E o respeito é o respeito pela hierarquia também. Portanto, quando diz, mas está fechado com... Claro que o treinador está fechado com o grupo. Mas qual é o treinador que não está fechado com o grupo? Que não está fechado com o grupo e não está a fazer nada no clube. É o líder, é aquele que diz o que é o treino, o que é que tem de fazer no treino, é aquele que escala para o jogo, é aquele que faz as coletivas, é aquele que tem a relação com a administração, é aquele que tem de mandar mensagens às torcidas. É o líder. Por isso eu admiro muito nos preconceitos
que existe no futebol que, não, aquele é que é o líder, toma conta. Aquele não está fechado com o treinador e vai fazer. Tenho que ouvir e calar. Professor, tudo bem? Aqui na sua esquerda, Vinícius, da Rádio Independente. Parabéns pelo título primeiro. Desde o início da temporada, você veio trocando as peças, né? Primeiro você selecionava alguns jogadores, fazia algumas alterações e, com o tempo, foi mudando essas peças. Você chegou em determinado momento da temporada a sentar, pensar em de repente, mudar o seu viés, as suas opções, o seu caminho para seguir e chegar até onde você chegou hoje? Mudamos, é evidente que mudamos. Aliás, vocês sabem que mudamos. Ainda há bocadinho falei de uma das mudanças, que foi, nós jogávamos com 2 volantes e passámos a jogar só com um volante. Um volante e depois os outros a fazerem o apoio, um ao corredor direito, outro ao corredor esquerdo. Não são jogadores que estão fixos atrás, amarrados atrás. São jogadores que soltam uma salva e aparece muitas vezes à profundidade. O Arthur também a pegar no jogo e a conduzir jogo e a ligar-se ao trio da frente. Portanto, mudámos várias coisas. A dinâmica basta pôr um jogador de características. O Marcos é muito bom jogador, João Pedro é muito bom jogador, mas o Pavão dá uma maior profundidade. Portanto, a dinâmica de corredor direito é diferente, a dinâmica dos centrais é diferente. São jogadores que podem jogar com uma linha mais alta, que são os jogadores um pouco mais velozes, mas os outros são maus. Não é os outros são maus, os outros são muito bons. São muito bons, mas têm características diferentes. E a jogar com alguns jogadores e com uma dinâmica, às vezes são melhores uns que outros em determinado momento da época. Não quer dizer que daqui a um mês... Primeiro, eu aproveito para dizer assim, nós ganhámos o Gauchão, mas estamos muito no início. Nós temos que fazer crescer muito a equipa, temos muito trabalho pela frente e não se resolveu tudo hoje. Ganhámos um título, mas não se resolveu tudo hoje. Há muito caminho para andar, a equipa tem que se desenvolver muito para nós para estabilizarmos a um nível mais elevado que é aquilo que nós queremos. Professor aqui. Boa noite, tudo bem? Parabéns pelo título, parabéns pela campanha. Diego Torbes, setorista do Bola VIP Brasil. O Grenal, ele é um campeonato à parte. São jogos diferentes. E nós vimos durante a semana toda a narrativa que foi construída pelo rival. E qual o nível de maturidade, competitividade que o seu grupo ganhou nesses 2 jogos e que pode levar para essa temporada tão forte que vai ser esse ano, principalmente com o calendário apertado, né, professor? Então, qual é o nível de maturidade e competitividade que o seu grupo ganhou após esses 2 jogos? O grupo é maduro, mesmo os jogadores mais jovens são jogadores maduros, são jogadores que não abanam perante as dificuldades, mantêm-se estáveis mentalmente, são jogadores fortes. Depois, sobre aquilo que se monta ou aquilo que não se monta, a única coisa que me interessa, sinceramente, é o meu trabalho. Pode-me chegar uma ou outra notícia, mas eu sinceramente não peço desculpa, mas se eu trabalho, vamos ver uma coisa, se eu trabalho todos os dias com os meus jogadores, se eu tenho reuniões com os meus jogadores, tenho reuniões de análise do jogo, daquilo que produzimos, tenho reunião de tudo, tenho a comunicação de uma relação com a administração, como é que eu posso ligar àquilo que vem de fora? Eu compreendo, e há bocadinho disse, o vosso trabalho é muito difícil, porque vocês têm que comentar dias que não veem. E quando se comenta dias que não veem, é muito difícil comentar. Eu louvo-os pela profissão que têm, porque realmente é extremamente difícil. Muito difícil. Mas o grupo aguenta bem e não se deixa mexer minimamente por aquilo que quer que se diga, e vocês sabem, já demos provas disso. Luiz, boa noite, aqui no seu direito. Repórter Marcos Souza, do Jornal 0 Hora. Queria questionar o senhor já falou em 2 ou 3 momentos da coletiva sobre o título ser uma oportunidade de crescimento para os jogadores também, que o trabalho está no início. Mas o quanto facilita começar o ano tendo um resultado que valida o trabalho aos olhos do torcedor, que sempre esteve com o senhor, como o senhor disse, foi importante em vários momentos, mas ter essa validação do resultado também junto ao trabalho nesse momento? É muito importante, porque o grande parceiro da nossa vida, aquele que numa mão nós damos a mão ao trabalho, na outra damos a mão às vitórias, e se conseguimos ir por aí nós vamos equilibrados. Sem as vitórias nós não conseguimos fazer caminho. Mas realmente a validação através das vitórias é extremamente importante para nós seguirmos o nosso caminho, sim. Os jogadores começam por... olham para a competência para validarem.
E se lhe associarmos resultados, eles acreditam mais naquilo que validaram. E é essa a situação que se vive hoje. Boa noite, Luiz. Edu Andriotti, Rádio Pachola, Bajé TV. Luiz, a gente vê no time do Grêmio, né, e nos seus times também, né, uma característica de intensidade muito grande, né, uma marcação alta, né, hoje os extremos que têm a necessidade de voltar para ajudar os laterais, os corredores, isso exige muito da parte física dos jogadores e, logicamente, do comprometimento desses jogadores. E a gente sabe como é que é a vida de um jogador de futebol, tudo que ela oferece. Como é que o Mister faz para conseguir, não digo controlar, mas acompanhar o dia a dia dos jogadores, a fim de eles terem essa dedicação e conseguir ter o seu ápice físico para conseguir cumprir as ordens que o senhor dá para eles? Obrigado. Sim, eu estou de acordo consigo. Realmente o lado físico no Brasileirão e no Brasileirão e todas as competições associadas, Sul-Americana, a Copa, o Gauchão, tudo aquilo que está associado à temporada, exige muito fisicamente do jogador, mas acho que há um aspecto que ainda exige mais e que as vitórias ajudam muito, que é o lado mental. O lado mental é a dimensão de rendimento mais importante no futebol. Arrasta com ele ao lado a dimensão tática, técnica e física, toda ela é potenciada por esse lado mental. E os jogadores têm-se apresentado mentalmente muito fortes, mesmo nos momentos em que não sentimos que as coisas não nos estavam a correr bem. Eles estavam a acreditar e acreditavam que era uma questão de tempo até nós lá chegarmos. Mas hoje as equipas técnicas têm mais número, não é por acaso. Eu antes tinha um preparador físico, hoje tenho 2 preparadores físicos. Porquê? Porque normalmente no Brasil os grupos andam sempre separados. Os que jogam dos que não jogam têm espaços diferentes de treino, porque enquanto uns amanhã não, porque amanhã nós já tínhamos planeado que íamos ter dia livre e voltamos ao trabalho depois da manhã, mas depois da manhã nós ainda temos jogadores em recuperação que têm que estar com o preparador e temos outros jogadores que já estamos a trabalhar com outros objetivos de treino. Então, tudo isso junto àquilo que é o Departamento de Fisiologia, o Departamento de Saúde, o Departamento de Nutrição, que recolhem todos os dados e depois eu recebo todos os dias um relatório sobre qual é o estado do jogador, quando chegou e quando parte do treino. Portanto, esse lado é muito cuidado pelos clubes. Boa noite, Luiz. Aqui, Renan Ferreira, da Rádio Grenal. Queria te perguntar sobre um jogador em específico, Pavon, que fez mais um bom jogo hoje, né, na lateral direita. Ele que é um ponta de origem e joga improvisado. Como é a gestão do grupo, né, tendo 2 laterais de ofício, mas que acabam ficando no banco de reservas para uma improvisação de um jogador que tem entregado dentro de campo, né? Como é que é feita essa gestão, né? Porque os atletas são muito competitivos. Mesmo assim, o senhor segue escalando o Pavon, porque ele tem mostrado nos jogos. Mas eu queria saber como é que faz, né, para gerir esse tipo de situação dentro do grupo, né, de jogadores que são da função e estão no banco para um jogador que está melhor, mas não é da lateral nesse caso. Obrigado. Hoje os jogadores estão muito cool em termos daquilo que é as missões em campo. Eles estão muito preparados, crescem muito, as academias desenvolveram-se muito, são jogadores que têm um passado de academias, têm um passado de muito rico em termos de posições nos clubes. Desse jogador em especial, o Pavon já tinha feito no Boca a função em vários jogos, em muitos jogos da função lateral direito, não lhe era estranho. E quer o Marcos, quer o João até está lesionado, mas quer o Marcos, quer o João, entendem perfeitamente a situação, porque aquele que tiver mais rendimento, mas não é porque o Marcos não está a jogar, não é porque não esteja aquém daquilo que deveria fazer. Não, ele dá o seu máximo todos os dias, mas o Pavon também. O Pavon tem desempenhado bem, deu-lhe a oportunidade, desempenha bem a função. Então, está dado a gestão do grupo. É uma gestão fácil. É uma gestão de meritocracia. Quem tiver melhor é aquele que vai a jogo. Portanto, não há desconforto nenhum de ninguém. Todos eles entendem as coisas. Às vezes entendem menos cá fora do que entendem lá dentro. É estranho, não é? É estranho. Mister, ao fundo à esquerda do senhor, tudo bem? Bruno Abschecker, Rádio Imortal. Primeiro, parabéns pelo título. Obrigado. E você falou, ao longo da coletiva, que o Grêmio veio para se defender, ou ao menos para defender mais do que atacar. E o senhor falou também sobre lideranças do elenco. Uma liderança do elenco que ajudou muito na defesa foi o Everton, hoje com uma defesa no primeiro tempo
que pode até ter mudado o rumo da partida, porque se levasse o gol na primeira etapa, poderia acabar gerando uma pressão maior do adversário. E a contratação do Everton, ela foi fruto de esforço do departamento de futebol, Dutra, Pelaipe, e também é um esforço a permanência dele, porque ele começa sem boas partidas, mas agora consegue um bom rendimento, consegue garantir, inclusive, o título para o Grêmio. Sim, mas eu acho que estranho é quando os jogadores não dão o melhor deles em campo. Se me tivesse a dizer, eu acho que cada um faz a sua obrigação. O Pavão esteve bem, é a obrigação dele estar bem. O Everton esteve bem, ele foi contratado para estar bem. Os jogadores são contratados para estar bem. E é estranho é quando eles não estão bem. Portanto, muito bem. Parabéns ao Everton, parabéns a toda a equipa. Ele está lá para defender. Defendeu. Boa. Luiz, aqui Eduardo Picão da Bajé TV. Primeiramente, parabéns pelo título. Obrigado. Você falou sobre a evolução e aprendizados que você teve com o Campeonato Gaúcho, mas o Campeonato Gaúcho também dá muitos frutos para o restante da temporada. Qual foi o principal fruto que você conseguiu colher desse campeonato, visto que você encontrou um Pavão na lateral direita, você encontrou um Vieri como titular, um Noriega que saiu da zaga e foi para o meio? Qual foi o principal fruto que o Luiz Castro teve no Campeonato Gaúcho? Sim, eu vou-lhe responder, mas isso é tudo, esses frutos deviam ter sido colhidos numa pré-temporada normal, sem choques oficiais e sem tanto barulho à volta, não é? E isso é a paz que uma equipa necessita para fazer uma pré-temporada. Não teve, mas ok, não teve, estas são as circunstâncias. O principal fruto foi encontrar, para já, houve alguma circulação de jogadores, entradas, saídas, que também se deveriam ter feito de forma natural e fizeram-se em competição. Eu acho que o principal fruto que nós temos é uma equipa. A equipa é o nosso fruto. Uma equipa mais pronta, uma equipa mais competitiva, uma equipa a defender melhor, uma equipa a atacar melhor, uma equipa a entender melhor aquilo que são os nossos momentos ofensivos e defensivos. Resumindo, o melhor fruto é termos jogadores capazes de desempenhar várias funções em campo com credibilidade e com eficácia. Professor, boa noite. Rádio Galera. Hoje o Grêmio novamente inicia com uma dupla de zaga. Um que tem 23 anos, que é o Gustavo Martins, e o Vieri, 21 anos. E sobre o que esses dois zagueiros entregam para a sua equipe e como vem sendo esse encaixe dentro desses dois zagueiros. E sobre o Vieri especificamente, é um jogador que vinha no início da temporada, foi utilizado como lateral esquerdo, não conseguiu demonstrar seu potencial, mas agora, atuando como esse zagueiro pela esquerda, é um jogador que está se destacando justamente com a posse de bola, muita imposição física. Então, o que ele entrega para a sua equipe e como vem sendo essa estrutura desses dois defensores na sua equipe? O Wagner, o Kahneman e o Vieri, 3 zagueiros pela esquerda. O Gustavo, o Balbuena e o Luís Eduardo, que está lesionado, os 3 zagueiros pela direita. Todos eles de características diferentes. Os 2 zagueiros que fala são 2 jogadores imponentes fisicamente. No ar são verdadeiros animais no ar, do porte que têm, uma impulsão muito grande e uma qualidade de passe muito interessante. E normalmente os jogadores desta dimensão não têm muita velocidade, mas eles são dos jogadores mais velozes da equipa. Aqui Luiz Castro, Daniel Vidal, do canal do Farid Germano Filho, parabéns pelo título. Luiz Castro, o Grêmio ganhou o título merecidamente, principalmente no primeiro jogo, mas o rival está de uma forma assim até meio deselegante, dizendo que o Grêmio não teve mérito, que foi questão do juiz. Eu queria saber, deselegante até porque ano passado falaram que o mortal se enterra vivo, a gente poderia dizer que hoje Cholorado se enterra vivo, porque eles só choram. Eu gostaria de te perguntar se tu já tinha visto, em alguma vez na tua experiência, um rival não aceitar ser derrotado assim dessa forma, uma forma até meio bizarra. Muito obrigado. Eu nunca estive numa final em que o adversário não recebesse a medalha. Isso foi a primeira vez na minha vida, em que estive numa final em que o adversário não recebeu medalha e a organização devia ter tido medalhas para o Internacional, não teve. Devia ter uma falha da organização. Sobre o que falam ou não falam, quando nós perdemos aqui 4-2, dei os parabéns ao rival, foram melhores em toda a linha, merecemos perder e meti a roupinha no saco, fui-me embora e fui pensar porque é que perdi o Grenal.